Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de abril de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje temos a composição titular da Câmara. Eu na presidência, vice-presidente o Dr. Argos Gregório, Samuel Magro e Daniela Gonçalves Nogueira. Pela representação fiscal, Tabir Macedo. E temos 4 processos em pauta. Uma inscrição para sustentação oral, que é da Nestlé Brasil Limitada. Aqui há um pedido de retirada de pauta do AIN 4, 144.651, Flatlog, Importação, Logística e Distribuição Limitada. O relator é o Dr. Samuel de Oliveira Magro. Então, esse processo está saindo de pauta. Retorna na próxima oportunidade aí. Na sequência aqui, nós vamos iniciar pelo processo da Nestlé Brasil, que é praxe desta Câmara iniciar os processos com pedido de sustentação oral e inscrição. Então, o AIN 4, 149.872. Relatora Daniela Gonçalves Nogueira, recurso misto. Eu passo a palavra à ilustre relatora para que apresente brevemente o processo e o relatório. Em seguida, eu abro a palavra ao Dr. Arthur para que apresente sustentação oral. Daniela, com a palavra. Bom dia, senhores. Bom dia ao patrão presente. Bom dia aos colegas da Câmara, representação fiscal. Bom, o presente processo trata de um processo de recurso que possui recurso ordinário e recurso de ofício, tá? O recurso de ofício cuida tão somente da questão da redução dos juros, da limitação dos juros à Selic, que foi aplicada a nova redação da súmula 3 pelo julgador monocrático, e a representação fiscal, naturalmente, concorda com a decisão. Então, de fato, estamos aqui a julgar apenas o recurso ordinário. Tá? O auto de infração possui 4 acusações, assim descritas. Deixar de pagar o ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, relacionada nos anexos 3, 4, 5 e 6, referentes a operações tributadas de vendas e transferências e de mercadorias bonificadas de produtos lácteos, chamados leites modificados, com erro na determinação da base de cálculo, uma vez que utilizou indevidamente a redução da base de cálculo contida no artigo 3º, inciso 2 do anexo 3 do RICMES, resultando numa tributação de 7% para saídas de leite em pó, produtos integrantes da cesta básica. Ocorre que os produtos descritos no referido demonstrativo, classificados indevidamente como NCM 04022110 e 04022120 e 19011010, como leite ninho, nanestrogeno, milano, molico, não podem ser caracterizados como leite em pó, integrante da cesta básica. Nesses casos, o leite em pó é apenas um dos ingredientes nestes produtos, conforme se comprova pelos documentos juntados na apuração do ICMS a ser exigido no demonstrativo 2. Fração 2. Deixou de pagar o ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, com destinatários optantes pelo Simples Nacional, relacionados nos anexos 2, ou 7, 8, referente a operações tributadas, de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operações sujeitas ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído, de produtos lácteos também. Mesma questão dos produtos lácteos, tá? Deixou de pagar o ICMS, devido à emissão de notas fiscais eletrônicas com destinatários optantes do Simples Nacional, relacionados nos anexos 7 e 8, referentes a operações tributadas de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, em operação com mercadoria sujeita à substituição tributária, na condição de contribuinte substituto, de produtos lácteos chamados leites modificados, com erro na determinação da base de cálculo,
devido por substituição tributária, uma vez que utilizou indevidamente a redução da base de cálculo contida no artigo 6, inciso 2, anexo 3 do RICNES, resultando na tributação de 7%, a mesma discussão da questão do leite ou não leite, cesta básica. Deixou de pagar o ICMS, mesmo período, com destinatários do regime periódico de apuração relacionados referentes a operações tributadas de vendas de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro, no regime de substituição tributária na condição de contribuinte substituto, de produtos lácteos chamados leites modificados, a mesma questão do leite. Enfim, e a quinta infração, muito parecida, né, que todas as infrações mudam um detalhezinho, quem é o destinatário, quem é o adquirente e qual é o leite. Mas é a mesma questão do leite e da falta de pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS no período de agosto de 2017 a dezembro de 2017, por emissão de notas fiscais eletrônicas modelo 55, destinatários no regime periódico de apuração relacionados nos anexos 9 e 10, referentes a operações tributadas de vendas de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, sujeito ao regime da substituição tributária de produtos lácteos chamados leites modificados, com erro na determinação da base de cálculo. Utilizou indevidamente a base de cálculo contida no artigo 3º, inciso 2, do RICMES, resultando em tributação de 7% para saídas de leite com produtos integrantes da cesta básica. Ocorre que os produtos no referido demonstrativo, como leite ninho, nano, estrogênio, não podem ser caracterizados como leite em pó ou integrante da cesta básica. Então, senhores, são essas as 5 infrações. Basicamente, a matéria a ser discutida aqui, ela se relaciona aos destinatários das mercadorias, teve inclusive uma diligência prévia já realizada pela representação fiscal para esclarecer uma situação específica com relação a alguns destinatários. Gostaria até que se o doutor Arthur pudesse, desse uma atenção à matéria discutida nesta diligência, tá? Porque é a matéria que mais, acredito que necessita de atenção. E a infração ela é separada, são diversas infrações. A discussão do leite é uma só, mas temos aqui uma questão relativa aos destinatários a ser resolvida. Acredito que é o quanto basta para resumo do processo. E, como já esclarecido, o recurso de ofício não tem matéria a ser discutida. Obrigada. Obrigado, doutora Daniele, pelo resumo e pelo relatório. Eu passo, então, a palavra ao doutor Arthur da Fonseca para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutor Arthur, com a palavra. Obrigado, doutor presidente. Muito bom dia, senhores julgadores. Cumprimento também o ilustre representante da representação fiscal. Eu preparei alguns slides aqui bem didáticos para apoiar aqui a minha exposição. Então, peço aqui para compartilhar minha tela. Por gentileza, me avisem quando os senhores estiverem vendo. Sim? Ok. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Aqui a gente preparou um breve resuminho aqui do que são as 5 infrações, né, as supostas infrações, que, como bem relatado pela doutora Daniela. E o primeiro esclarecimento que eu gostaria de prestar aqui é que, de fato, os 5 itens dizem respeito à discussão da cesta básica, do enquadramento de leites em pó no benefício da cesta básica, que aos olhos da fiscalização não se enquadrariam como leites em pó. Porém, tem uma diferenciação importante a ser feita, porque, dentre os produtos autuados, nós estamos falando aqui de leite ninho, molico e milano, que formam o primeiro grupo, que são produtos que são efetivamente leites em pó, como eu vou expor aqui nessa sustentação oral aos doutores, mas também foram autuadas algumas operações com produtos que a própria empresa reconhece que são compostos lácteos e fórmulas infantis, que são produtos de características totalmente distintas dos leites em pó. O contribuinte apenas não efetuou o pagamento parcial ainda dessa autuação fiscal, porque tem alguns argumentos de nulidade que foram trazidos, que estão pendentes de apreciação. Então, logo isso aconteça, a empresa, enfim, em sua absoluta boa-fé, pretende realizar o pagamento dos produtos que ela reconhece que o enquadramento fiscal foi inadequado.
E iniciando aqui com a tabela, o primeiro ponto aqui, já entrando na primeira nulidade, que foi até um ponto que a doutora Daniela pediu para eu entrar um pouco mais de detalhes, que eu acho que é bem importante de fato, é que um argumento que a gente trouxe, né, em nossa defesa e também em nosso recurso, é que a empresa praticou, né, a carga tributária efetiva de 7%, entendendo que os produtos seriam da cesta básica. O fiscal que autuou entendeu que os produtos não se enquadrariam na cesta básica. Mas se eles não se enquadram na cesta básica, é necessário averiguar, antes de partir para uma alíquota cheia de 18%, se os produtos se enquadram em outra benesse, que é uma benesse específica para gêneros alimentícios, que é a da primavera tributária, que prevê a carga tributária de 12%. Porque, na prática, a gente está falando aqui de uma cobrança imposta pelo fiscal, né, de uma diferença de 7 para 18, quando o contribuinte entende que deveria ser de 7 para 12. E o fiscal, ele chegou a entrar na questão da primavera tributária, mas, a nosso ver, ele cometeu aqui alguns entendimentos equivocados aqui em relação a alguns itens da autuação fiscal. Por quê? No item 1, por exemplo, que a gente está falando aqui de autuação de ICMS próprio, o fiscal entendeu que a benesse da primavera tributária não poderia ser aplicada para o item 1 como um todo, porque as remessas, as vendas teriam sido feitas para consumidor final. E a gente vai ver aqui no próximo slide que essa premissa não se sustenta. A gente está falando aqui de algumas vendas para centros de distribuição, vendas para revendedores, ou seja, vendas para os adquirentes que, de fato, não se enquadram como consumidores finais. E isso entre algumas outras consistências, como a gente vai passar aqui pela apresentação. Então, a gente agrupou aqui essas nulidades em 3 grupos, e aqui, já indo direto ao ponto, a primeira nulidade, que diz respeito especificamente ao item 1, é justamente o que eu mencionei. O fiscal assume, né, que algumas vendas teriam sido feitas por consumidores finais, quando, na verdade, foram para grandes distribuidores. Quando o processo foi convertido em diligência, creio que até a representação fiscal chegou a trazer um exemplo de uma operação que, na verdade, teria sido realmente para consumidor final. E sim, de fato, tem alguma outra operação ali que é para consumidor final. Se eu não estou enganado, até a operação citada pela representação fiscal foi uma operação envolvendo uma venda para American Airlines ou algo nesse sentido. Mas nós fizemos uma apuração interna e identificamos que pelo menos 96% das operações autuadas nesse item 1 dizem respeito a operações para industrializadores ou revendedores. E aqui nós trouxemos, inclusive, um exemplo, que está a nota fiscal, e está aqui uma imagem também extraída do Google Maps, né, desse endereço que está apontado na nota fiscal, e que mostra que, na verdade, foi uma venda para um grande centro de distribuição das lojas americanas. E isso foi, né, o fiscal que lavrou o auto considerou que isso aqui teria sido para uma venda para o consumidor final. Então, são essas informações que estão também bem desenvolvidas no recurso que a gente pede para que sejam averiguadas, né? Porque aqui nós estamos falando de um erro de fato. A segunda nulidade que a gente apontou é que tem algumas operações aqui que o fiscal, e aí nós estamos falando mais dos itens 3 e 5, que o fiscal assume que teriam sido vendas para consumidores finais, quando, na verdade, ele está exigindo valor de ICMS de subvenção tributária. Que, como os senhores bem sabem, uma venda sujeita a subvenção tributária, ela é uma venda para outro contribuinte do ICMS. Porque se a venda é feita para um consumidor final diretamente, o ICMS-ST simplesmente não incide. Então, aqui, no entendimento do contribuinte, a gente também apontou aqui que esse é mais um ponto a ser investigado em relação a essa nulidade. Tá? E aqui a terceira nulidade que a gente apontou, e eu estou passando bem rápido, doutores, porque a parte do mérito também é bastante importante, tá? Mas depois eu fico à disposição para prestar eventual esclarecimento adicional. A terceira nulidade que a gente apontou aqui é que, curiosamente, o próprio fiscal reconhece que alguns produtos, tomando aqui como exemplo Milano e o Molico, seriam leites em pó para fins do IVA, mas não seriam leites em pó para fins do benefício da cesta básica. Então, assim, isso é apenas uma incongruência que a gente apontou, porque ou os produtos são ou não são leites em pó, né, no entendimento do fisco. E agora, passando mesmo aqui a questão de mérito, que é bastante importante, e tem um elemento até novo aqui, doutores, eu acho que essa é a maior importância, na verdade, de eu estar realizando essa sustentação oral, que é o seguinte, muito recentemente, nós estamos falando agora de fevereiro desse ano, ficaram prontos laudos
preparados pelo Instituto Nacional de Tecnologia, né, que é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, vinculado ao próprio governo federal, que respondeu às indagações da empresa a respeito do tratamento fiscal que estava sendo dado aos produtos. Porque, assim, doutores, do lado jurídico, a discussão é muito simples. O produto é ou não é da cesta básica? Se for, faz jus a uma carga tributária reduzida, se não for, faz jus a uma carga tributária maior. Agora, do ponto de vista técnico, nós estamos falando aqui de uma discussão muito complexa, porque nós estamos falando basicamente de engenharia de alimentos e do que compõe cada um desses produtos. Esses laudos, eles só ficaram prontos em fevereiro agora e o nosso cliente nos disponibilizou nos últimos dias. Então, infelizmente, a gente não conseguiu juntar ao processo com maior antecedência. Tá? Nós juntamos com os memoriais, e até por isso que aqui no final dessa apresentação eu até vou falar de uma questão, uma possível conversão do julgamento em diligência para que isso seja melhor averiguado, porque os laudos eles são realmente bastante esclarecedores. Tá? Aqui, nós trouxemos as duas principais premissas usadas pela decisão de primeira instância para manter o auto de infração no tocante aos leites. Lembrando aqui, estamos falando de leite ninho, Milano e Molico. Os demais são compostos mesmo, a empresa reconhece e vai efetuar o pagamento parcial caso as nulidades não sejam acolhidas. Primeira premissa que foi usada, que os produtos da Nestlé seriam supostamente leites modificados. Tá? E a segunda premissa, a partir da leitura da DNCAT 2, foi de que o leite em pó contemplado pela benesse da cesta básica seria apenas aquele que guarda as mesmas características nutricionais e metabólicas do leite líquido, que supostamente não seria atendido pelos leites da Nestlé. Tá? E aí aqui eu trouxe até um trechinho da decisão recorrida, em que, aqui ainda versando sobre a primeira premissa, né, como eu apontei no slide anterior, em que a decisão de primeira instância faz essa distinção. Veja, acolhendo, inclusive, né, o entendimento do fiscal que lavrou o auto. Veja, uma coisa são leites modificados, outra coisa são leites em pó. Os produtos da Nestlé se enquadram como leites modificados. E aí aqui, doutores, em seguida eu trouxe trechinhos dos laudos, cuja íntegra foi juntada com os memoriais, em que o INT esclarece que leite modificado existe uma acepção técnica. Isso é um termo técnico. Então, por exemplo, o leite modificado, ele sofre aqui, ele passa por um acerto de teor de gordura, acidificação, adição de fermentos láticos, enriquecimento com açúcares, com sucos de frutas e outras substâncias permitidas. Ou seja, o produto que leva esse tipo de adição recebe a caracterização como leite modificado. Por sua vez, o leite em pó é um produto que tem outras características, como está aqui nesse quadrinho em azul. Aqui, nesse próximo slide, como a letrinha estava pequena no anterior, eu preferi abrir aqui para deixar um pouco mais claro. A definição de leite em pó passa aqui pela desidratação do leite de vaca, apto para alimentação humana, sob processos tecnologicamente adequados. Isso está previsto na instrução normativa do MAPA. O leite modificado é um produto que tem uma característica totalmente diferente, porque passa pela adição, né, de substâncias, vou chamar aqui de substâncias estranhas ao leite natural, né, os componentes, os constituintes do leite. E aqui, doutores, a gente chega no ponto da DNCAT 2, né, que foi aquela segunda premissa que a gente colocou, né, no sentido de que, de acordo com a decisão de primeira instância, a Nestlé não cumpriria a DNCAT 2. E o que fala essa DNCAT 2? Né? Fala que o leite em pó é obtido a partir da secagem do leite, extraindo a água de sua massa, e que o leite em pó tem as mesmas características nutricionais e metabólicas do leite líquido. E aqui a gente entra num ponto importante, que é a questão da adição de vitaminas e minerais. De fato, os leites em pó da Nestlé passam por adição de vitaminas e minerais. São vitaminas e minerais que já são encontradas no leite natural. Mas então por que tem essa adição? Tem essa adição porque, e isso está muito bem explicado no laudo do INT, inclusive, porque a composição do leite de vaca ela pode variar, de acordo, por exemplo, com o estágio de lactação, da raça ou espécie da vaca, dentre outros fatores. Para passar por uma padronização do produto, o leite em pó recebe a adição desses vitaminas e minerais para fins de padronização, mas sempre de modo a guardar exatamente as mesmas características nutricionais e metabólicas que são encontradas no leite líquido.
Tem um outro ponto aqui que é bem importante que o laudo também explora, que diz respeito à questão dos chamados aditivos autorizados, né? E aqui nós estamos falando basicamente de emulsificante, que é a leticina de soja, tá? O que é o emulsificante? O emulsificante é ali um produto adicionado que serve para que o pó dilua na água, né? No caso dos leites em pó instantâneos. E existe uma norma técnica da Anvisa dizendo que a adição desse produto não desvirtua a natureza essencial como leite em pó, desde que seja observado um limite máximo, que é o que os senhores observam aqui nesse quadrinho da direita. No caso da Nestlé, os também atestam isso, todos os produtos leites em pó dela atendem a esse limite, né? Tanto é que a leticina, né, o emulsificante, ele é chamado, né, pelos próprios órgãos regulatórios como um aditivo autorizado, porque pode ser adicionado ao produto sem que desvirtue a sua natureza. E aqui, doutores, mais um ponto que é bastante importante, né, é que, assim, quando a empresa fabrica um produto, ela não pode simplesmente eu fiz aqui um leite, adicionei alguns componentes, vou lá, boto numa lata e coloco o rótulo. Leite em pó. Todo o processo de rotulagem é algo que é estritamente acompanhado, né, e observado e depende de autorizações prévias de órgãos regulatórios como o MAP e Anvisa. Tanto é que se os doutores virem um composto lácteo, existe ali em caixa alta a informação. Este produto não é um leite em pó. Por quê? Porque os técnicos da Anvisa e do MAP, eles inspecionam o produto antes de aprovar um rótulo. E aqui é interessante porque os leites em pó da empresa nunca sofreram nenhum tipo de questionamento por parte do MAP e da Anvisa, esses leites em pó que a gente está discutindo aqui nesse processo, né? Assim, MAP e Anvisa autorizaram expressamente a rotulagem deles como leite em pó justamente porque eles atendem às normas técnicas para isso. Aqui eu trouxe algumas caixinhas aqui, conclusões do INT, e as conclusões do INT são muito claras, abordando tanto a questão da adição de vitaminas e minerais quanto a questão dos aditivos autorizados, e conclui que as adições de vitaminas e minerais, tal como feita nos produtos da Nestlé, não alteram ou substituem qualquer essência nutricional do leite, não interfere desfavoravelmente no seu valor nutritivo, não modifica a natureza de leite em pó, e aqui também eles atestaram que não houve adição de nenhum aditivo não autorizado ou elemento estranho aos produtos aqui que a gente está discutindo. Aqui trouxe alguns esclarecimentos finais. O primeiro deles, isso foi bastante explorado no recurso, né, que diz respeito que o conceito legal de leite em pó é algo que é competência exclusiva de fiscalização de MAP e Anvisa, isso está previsto em lei. E o próprio Superior Tribunal de Justiça já definiu que não cabe às autoridades fiscais aduaneiras alterar a classificação de um produto, inclusive porque seus agentes não dispõem do conhecimento técnico e científico, né? E aqui a gente está abordando a questão de, eventualmente, a Secretaria da Fazenda querer alterar o NCM desses produtos. Isso não é competência da Secretaria da Fazenda, porque, do ponto de vista, né, tributário, seria competência apenas da Receita Federal. E mais do que isso, né, o próprio Superior Tribunal de Justiça se baliza ali de normas técnicas e de pareceres técnicos, né, para fazer a classificação, enfim, para determinar se uma classificação do produto estaria ou não adequada. E aqui, doutores, como é realmente uma questão muito técnica, nós até fizemos questão aqui de comparar aqui um trechinho do parecer da representação fiscal, né, com um trechinho do relatório técnico do INT, que aqui é para realmente contribuir para o correto julgamento da lide, tá? No trechinho da representação fiscal, e a gente sabe que aqui é realmente uma matéria complexa, foi citado que os produtos da Nestlé, aqui, eles passariam por uma desidratação e, posteriormente, por uma mistura com outros componentes vegetais. Aqui tem duas questões de fato que não prosperam, né? A primeira porque a adição de vitaminas e minerais acontece numa fase anterior à desidratação do leite. E segundo porque, onde a representação fiscal comenta que haveria adição de outros componentes vegetais, essa informação não prospera, porque componente vegetal, nós estamos falando aqui de fibra, por exemplo. E há uma regulamentação do MAP Anvisa dizendo que se você adicionar fibra a um produto, aquilo vira, sim, um composto lácteo, ou talvez um leite modificado. Então, assim, os produtos da Nestlé aqui não passaram pela adição de nenhum tipo de componente vegetal, e aqui basta uma análise mais detida mesmo dos relatórios técnicos para confirmar essa informação, tá? E aqui a conclusão, para arrematar,
eu listei aqui quais foram os produtos que foram abordados pela INT, destacando os produtos que foram autuados aqui nesse auto de infração. E, por fim, os pedidos aqui que nós fizemos, né, o pedido principal de cancelamento do auto, ou ao menos, né, dada essa juntada desses importantes pareceres técnicos aí que aconteceu recentemente, depois da decisão de primeira instância, para que, né, a conversão de julgamento do julgamento em diligência, perdão, para que esses laudos sejam devidamente analisados, né, porque há conceitos diferentes. Leite em pão é um conceito, leite modificado é outro, fórmula infantil é outro. É importante que se atentem a esses conceitos para fins do julgamento e também para que as nulidades sejam apuradas. Por exemplo, essa questão que é muito nítida, né, de o fiscal ter considerado que seria uma venda para o consumidor final quando estava vendendo para um CD da Americanas. Acho que eu consegui cobrir aqui os principais pontos, doutores, e fico à inteira disposição aí para qualquer outro esclarecimento que for necessário. Obrigado, doutor Arthur. Cumprimento pela sustentação oral, muito didática aqui os seus esclarecimentos e seus slides. Foi muito importante aqui. Inclusive, eu tenho um processo da Nestlé, um relator que discute também essa questão do leite em pó, e achei muito interessante aí os seus esclarecimentos. Eu faço uma pergunta aqui para o doutor Arthur, antes de voltar a palavra para a doutora Daniela. Esse laudo, vocês estão juntando todos os processos? Em todos, doutor, em todos. Então, no processo que eu não vi ainda, não cheguei a... eu estava analisando, depois eu suspendi minha análise, então eu não cheguei a ver recentemente se houve algum protocolo desse laudo lá, né? Perfeito, doutor. Nós vamos nos certificar. É que assim, são vários, né? Isso aqui é uma matéria que é bastante debatida, né? Deu origem a vários processos. Eu acho que um ponto importante aqui de reforçar é que os laudos não foram apreciados ainda pelo TIT, tá? Em nenhum julgamento. Então, certo. Assim, e nós sim vamos nos certificar para que a juntada seja feita em todos os processos, doutor. Porque eu vendo aí o seu laudo, né? Inclusive a origem do laudo, se esse laudo estiver no processo que eu sou relator, eu teria até a tendência de abrir vista para a representação se manifestar, porque tem a questão aí do artigo 19 e tal, mas é um laudo muito técnico, né? Não é um laudo superficial, é um laudo muito técnico que realmente ele esclarece aí algumas questões, né? Diverge aí do entendimento, são questões técnicas, né? Que não é de direito, né? É divergência técnica, né? Que seria importante aí a gente avaliar, né? Mas aí cada julgador vai ver se vai aceitar ou não nessa fase. Eu adianto que eu estaria tendente a olhar o processo, a olhar o laudo e abrir vista para a representação, para manifestar, né? Depois decidir se eu vou aceitar ou não a prova, se é extemporâneo ou não, né? A depender até da manifestação da representação. Mas, enfim, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque eu tenho um processo semelhante da doutora Daniela, né? Bom, doutora Daniela, com a palavra. Obrigada, senhor presidente, obrigada ao doutor Arthur pelos esclarecimentos. Então, eu estava com... Eu já havia a ideia de fazer uma conversão desse processo em diligência por outros motivos, né? E ontem, quando fui revisar o voto e tal, por conta da questão dos contribuintes, eu iria converter o processo em diligência para o próprio contribuinte. E agora, ontem, quando eu fui finalizar a análise do processo, eu verifiquei que havia sido juntado na sexta-feira à noite esse laudo. E eu tenho mesmo um posicionamento já conhecido da maior parte dos colegas, essa composição é nova, mas o doutor Tabira, que é nosso representante, sabe que eu tenho uma tendência a aceitar sempre que entendo justificada a juntada posterior de provas. Neste caso, naquela análise ontem, eu não havia me atentado ao fato de que o laudo esteve pronto apenas em fevereiro, mas eu entendo que a própria natureza do laudo já seria a justificativa por ele ter ficado pronto mais recentemente.
Então, eu tenho uma tendência a aceitar. E aí eu vou precisar retirar realmente de pauta para que eu possa concluir esse voto e ver como farei essa diligência em 2 etapas, porque pretendo fazer apenas uma diligência para sanear os 2 pontos que pretendo ver analisados, que é a questão dos contribuintes, dos destinatários, que é uma diligência para o próprio contribuinte, e a análise do laudo. Então, eu vou aqui ver qual é a melhor forma de construir essa diligência, porque entendo que, por celeridade processual, o correto é fazer isso de uma vez só, e não fazer a diligência para a representação se manifestar sobre o laudo, que não pode ser analisado aqui sem a manifestação da contraparte, para depois fazer a diligência para o contribuinte se manifestar sobre os esclarecimentos que eu quero que ele ainda preste, planilhe, documente, é uma coisa mais ou menos detalhada que eu vou pedir, que está pedido, e aí depois vai ter ainda que transitar pela representação de novo, então vou construir aqui qual é a melhor estratégia da gente fazer uma diligência só. Mas provavelmente, se os colegas concordarem, este processo ainda será objeto de diligência. Pelo menos é o que eu sinto que precisa ser feito nesse momento, pelo mérito dos destinatários e por essa matéria trazida agora em laudo. Para mim, da minha parte, ficou muito bem esclarecido aí e justificado aí o pedido. Portanto, hoje eu não tenho o voto pronto, tá? Está... Porque aí eu preciso, claro. em função dessa juntada tardia, eu preciso claro, refazer sim. o que estava ali finalizando. Está plenamente justificada aí o pedido de retirada de pauta. Da minha parte, eu vou deferir, né? Até para que a Daniela possa, como ela mesma disse, construir aí um voto que, se for no sentido da diligência, as diligências serão feitas tudo, né? Toda uma já era diligência, tá? O voto original já era diligência, que eu sinto que eu preciso redesenhar para fazer uma diligência só, ele não ir e voltar e a gente... Não, agora vamos voltar para fazer agora a análise do laudo. Tipo, vamos fazer uma coisa só. Se eu puder só me manifestar 5 minutinhos, diga, muito doutor curto, Tabir. muito rápido. Com relação à diligência, sem dúvida que o laudo é muito importante e a sua... também vi que ele foi feito, acho que 5 de fevereiro, se eu não me engano, desse ano, acho que é 5 de fevereiro a data. Também isso me chama a atenção. Mas o que, com relação ao laudo, eu creio que fosse mais interessante do que converter em diligência para a representação, converter para o auditor autuante. Que ele que tem mais informações sobre esse coisa, como ele pensou isso aí, por que ele decidiu desta ou daquela maneira. Então, me parece mais interessante. E depois, na volta pela gente, né? Outra coisa que me chamou a atenção também, só com relação ao que o doutor Arthur comentou, do nosso parecer, dizendo que a gente colocou ali que existia a colocação de materiais vegetais, não é? Sim, colocamos mesmo porque a lecitina chama-se lecitina de soja, o produto emulsificante, né? Ela é feita à base da soja, na hora que você separa o óleo da torta, né? E um dos produtos que tem junto com o óleo é a tal da lecitina. E é por isso que a gente colocou, e isso aparece inclusive no laudo, no item 34 do laudo. Para o produto ninho orgânico, ocorre em paralelo a adição de lecitina de soja. Então, não existe uma impropriedade naquilo que foi colocado pela representação fiscal nesse caso, né? Efetivamente existe um produto à base vegetal, que não é só são vitaminas e minerais que foram colocados no leite. Só esse esclarecimento também, mas era só isso. Obrigado. Obrigado, Tabir. O doutor Argos pediu a palavra. Presidente, bom dia a todos. Bom dia aos colegas, bom dia ao pessoal que nos dá suporte, ao Oswaldo, ao Hélio, ao Jailson e, eventualmente, aos advogados e todos aqueles que nos acompanham. Não, na verdade, na observação do Tabir, em verdade, no biênio passado, se discutiu muito, inclusive com o doutor Pedro Abraão, a questão do momento processual para se direcionar o processo para o autor do feito, né? Entendia-se que já estaria extinta a possibilidade de manifestação do autor do feito, uma vez que o representante fiscal passaria a ser o representante único da fazenda e não mais o autor do feito, o seu trabalho estaria encerrado. Mas entendemos ali, em consenso, que em casos como esse, em que efetivamente um documento de ordem técnica precisaria
ser apreciado pela Fazenda, entendeu-se que não bastaria, portanto, apenas o representante fiscal se manifestar, mas que o próprio autor do feito, técnico e conhecedor maior da causa, se manifestasse nesse sentido. Portanto, não que eu tenha que acatar... Só para mim? Oi? Não que eu tenha que acatar, mas, de toda forma, eu manifesto aqui a minha total concordância com o Dr. Tabir, com a sugestão do Dr. Tabir, no sentido de que deva ser dirigido, sim, o processo ao autor do feito. Então, fica, mais uma vez, reforçada a sugestão para a relatora, no sentido de, quando da elaboração da sua proposta de conversão em diligência, que dirija, em primeiro lugar, ao autor do feito, para que depois transite pela representação fiscal para que possa se manifestar e, finalmente, o contribuinte às suas considerações finais com eventuais esclarecimentos ou juntada de quaisquer outros documentos, com o cuidado de que juntada de quaisquer outros documentos pode cair num looping quase que infinito de que esses documentos tenham que ser dirigidos. Então, talvez não se permita aí, ou não seja conveniente a juntada de novos documentos. Mas, de toda sorte, acho que deixo claro aqui que o Tabir tem aqui o meu acompanhamento nesse direcionamento ao autor do feito. Acho mais do que essencial. E chegamos aí à conclusão com o Dr. Pedro Abrão, que assim deva ser a melhor solução sempre nesses casos. Era só isso, presidente. Obrigado, doutor Argos. O doutor Samuel pediu a palavra. Mais uma vez, bom dia a todos presentes. Também cumprimento o doutor Arthur, né, pela sustentação muito didática, muito bem didática e bem objetiva dos pontos que realmente são relevantes nessa discussão. Na verdade, a minha intervenção ela vai ser rápida, também para concordar com o encaminhamento do doutor Tabir, e, portanto, concordando com o doutor Argos, que, no entanto, colocando uma pequena vírgula na fala do doutor Argos, porque nós começamos exatamente ainda no começo de mandato, tal, para a gente, já antecipando essas discussões, né? Obviamente, eu não participei dessa discussão que houve nesse mandato passado, com o doutor Pedro, tudo mais, mas eu tenho entendido um pouco diferente com relação à diligência, né? Na verdade, o que nós estamos colocando aqui não é encaminhar para qualquer tipo de ato de representação do agente fiscal, né? Na verdade, a diligência ela tem um exclusivo, tem dois. Na lei, ela tem duas funções, né? E uma é saneamento de processo e outra para dirimir dúvidas, né, do órgão de julgamento. Então, todo o entendimento de como deve proceder uma diligência é exclusivo do órgão de julgamento. Para quem a gente vai mandar, como, isso é o órgão de julgamento, né? Porque quando eu estou mandando para o fiscal, eu não estou mandando, ele não está lá ali fazendo um papel de representação da Fazenda. Tanto que, após a sua palavra, volta para a representação, para então a representação se manifestar, né? Então, muitas vezes a gente vai mandar para o fiscal, outras vezes a gente vai mandar para a própria representação, outras vezes a gente vai mandar para o próprio contribuinte, outras vezes vamos mandar para a Procuradoria do Estado, né? Então, cada diligência, então nunca haverá em uma diligência qualquer limitação para que a gente mande para qualquer um, né? Porque essa é uma prerrogativa do órgão de julgamento, dentro daquele aspecto, obviamente, dentro daquele aspecto de sanar dúvidas, né? Quando é para saneamento do processo, aí não. Aí o próprio saneamento exige que seja para a presidência do TIT, que seja para, né, o contribuinte se manifestar. O próprio saneamento exige o destinatário, né, determina o destinatário. Mas não como é esse caso. Esse caso não é para saneamento do processo, é para sanar dúvidas do órgão de julgamento, né? Então, essa apenas me ressalva aí, já antecipando possíveis discussões que tenhamos aí no futuro com relação a essa matéria. E também concordo aí com esse laudo aí tão específico, que parece que vai ser muito produtivo a solução do problema. Então, concordo aí que me parece que vai ser a justificativa da doutora Daniela para receber esse laudo, né, que é ele ter sido produzido em fevereiro. Em caso normal, né, assim, se esse laudo não fosse absolutamente necessário, eu teria de plano
eu de plano já não admitiria esse laudo, né? O fato dele ser concluído em fevereiro não quer dizer absolutamente nada, quer dizer que ele foi produzido a destempo, né? Então, não sei quando que foi a autuação, mas levaram quantos anos para fazer esse laudo, né? Então, uma coisa é você, olha, eu fui autuado, no momento da autuação, eu encomendo um laudo, né? E ele leva lá 3, 4 meses para ficar pronto, né? Aí, ok, ele vai entrar a destempo, porque naqueles 30 dias que ele teve para entrar com a impugnação, não foi possível, não houve prazo para terminar o laudo. Aí ele teria que trazer, olha, a contratação do laudo foi feito dentro do prazo recursal, né? Ou seja, ele vai ter que justificar esse destempo, mas não apenas o fato, porque já também antecipa que em outras situações, né? Então, o simples fato de ter sido produzido depois não significa que ele foi encomendado a depois, ele foi produzido depois do que devia, né? A oportunidade ele teve de produzir esse laudo, do mínimo, desde da lavratura da autoinfração, né? Mas no caso aqui específico, dada a sua importância, né, seu detalhamento, seu aprofundamento, né, a sua didática, né, até em termos de legislação, porque que ele coloca tudo mais, ele vai ser muito bem-vindo, ele vai ser muito útil, né? Então, sim, a gente vai ter que procurar aqui um fundamento para recebê-lo, ainda que a destempo, né? E aí, sem dúvida nenhuma, embora não, assim, tendo minhas ressalvas, né, que eu não entrei o processo, né, embora tendo minhas ressalvas, me parece que essa de ter ficado pronto extemporaneamente seria, no mínimo, um fundamento válido, né? Então, é isso, senhor presidente, agradeço aí a oportunidade. Posso, senhor presidente, ainda concluir? Só um esclarecimento para o doutor Samuel. Eu concordo plenamente, doutor Samuel, que laudos solicitados após o prazo de defesa, muito normalmente a juntada do laudo que ficou pronto depois, eu entendo adequada. E nesse caso específico, ele é um laudo produzido por um órgão do governo federal e o processo de origem do laudo é do ano de 2022. E aí eu olho para ele e eu tenho logo na primeira página do laudo, quando a gente abre lá, porque eu, num primeiro momento, tendia a indeferir justamente por ser um laudo desse tempo, mas lá nas páginas 11.874, vemos que o processo de origem do laudo, ele é um processo de 2022. E aí, que é o ano de lavratura do auto de infração. O auto de infração foi lavrado no final desse ano. E eu tenho um desconforto muito grande. E eu tenho uma dificuldade muito grande de não acreditar que um órgão federal não pudesse demorar 2 anos para produzir o laudo. A doutora Arthur pediu a palavra. E aí, agora, com relação, só para eu concluir aqui, então, com relação ao laudo, doutor Samuel, embora eu tenha uma tendência realmente a concordar com o doutor, que o pedido, né, muitas vezes eu já recebi aqui processo de, mas o contribuinte pediu o laudo até depois do julgamento da decisão monocrática. Sinto muito, né? É um laudo solicitado a destempo. Então, ele estava tentando produzir prova nova após. Neste caso aqui, eu tenho uma dúvida razoável, e aí tendo a aceitar, justamente porque eu preciso construir essa explicação no meu voto para poder receber o laudo e então mandá-lo para a diligência, que eu fiquei ontem sem conseguir concluir essa questão do laudo e precisava pensar melhor na diligência. Com relação ao destino da diligência, de quando é a oportunidade do fiscal de origem se manifestar, eu entendo os argumentos do doutor Argos, entendo que em outra composição foi feito outro debate, né, que se aplicou e se resolveu muito bem naquela oportunidade, mas entendo que esta é uma outra composição de uma outra Câmara, e aqui teremos que formar as nossas convicções e as nossas decisões nesta composição com este grupo de julgadores. E eu tendo a concordar com o doutor Samuel. O fiscal não é parte do processo, o fiscal é fiscal atuante, e ele lá, estão soldando um negócio aqui do meu lado, gente. Então, assustada. Então, ele tende a... desculpa.
Me assustei. Então, ele vai se manifestar nas oportunidades em que for solicitado, quando a Câmara entender que é necessária a manifestação dele. E a diligência, por vezes, como bem disse o doutor Samuel, é para a presidência, é para a procuradoria, é para regimes especiais, é para Mas não há quem... divergência, doutora Daniela. Eu disse que nos debates do biênio passado se chegou a essa conclusão. Não há divergência, exatamente essa conclusão. Portanto, esta composição, ao que parece, vai adotar o mesmo entendimento. Não há divergência. Olha, eu vou colocar aqui o meu entendimento Enfim, pessoal é isso. E da presidência, assim, para resumir, acho que converge em tudo isso que vocês estão falando. Questão de conversão em diligência. O artigo 26 da Lei 13.457, ele diz lá que o julgador vai apreciar as provas do seu livre convencimento. E, nesse âmbito, se ele precisar complementar ou esclarecer, ele vai converter em diligência. Então, o que eu quero dizer com isso? A representação fiscal é parte do processo. Sob o aspecto processual, em toda e qualquer diligência, ela tem que se manifestar pelo princípio do contraditório. Não importa se a diligência foi dirigida para ela ou para outro órgão, ou outra pessoa, ou outra autoridade. Ela sempre vai se manifestar, que, na verdade, é o que Samuel disse aqui, né? Eu estou complementando o que o Samuel disse. Então, sob o aspecto processual, a representação fiscal é só ela que tem o direito, né, e o dever do contraditório. A diligência, ela vai depender do caso concreto. Se a gente vai precisar, contribuinte, traga o documento X. Já vocês devem ter se deparado várias vezes com essa situação. Autoridade fiscal, autor do feito, dê uma olhada nisso e esclareça, porque, às vezes, o autor do feito, no relatório circunstanciado, ele não foi muito claro, tal, e, às vezes, o debate surge e fica aquela dúvida, e muitas vezes o autor do feito acaba concordando até com a tese do contribuinte, e muitas vezes não, né? E isso é importante para nós. E assim vai, né? Então, processualmente, sempre a representação fiscal tem que se manifestar pelo princípio do contraditório, porque ela é parte. A diligência pode ir para qualquer um. Então, eu acho que é isso, né? A questão da juntada do documento, de documento extemporâneo, é o caso concreto, a gente vai ter que avaliar o caso concreto, né? Tem situações e situações, né? Tem situações aí que o Samuel bem disse, né? E a Daniela também, ó, a decisão foi proferida de primeira instância, o cara se tocou, aí foi produzir a prova depois, o contribuinte, aí não dá, né? Aí realmente fica difícil. E tem situações em que a gente pode também admitir a prova extemporânea em outras situações. Então, acho que é muito do caso concreto, né? É uma avaliação aí que o julgador vai ter que fazer, e se for importante para o desfecho do processo, eu tenho decisões que aceitou a prova extemporânea porque era decisiva, né? Se não aceitasse, ia para o judiciário e ia reverter com facilidade. Um exemplo comum, que agora acho que eu não vejo mais, é aquele da Zona Franca de Manaus, que chegava o documento lá de internação depois, quando o processo já estava até no fim. Então, são situações realmente que precisava ver. Mas era o que eu queria esclarecer, da minha parte, até como presidente, né, na condução aí dos trabalhos aí, eu penso dessa maneira, né? Mas, enfim, eu acho que me parece que, de certa maneira, estamos todos convergindo. Mas, nesse caso aqui, o Tabir tem razão. Acho que o autor do feito tem que se manifestar, que é uma questão técnica, é uma questão realmente que precisa ser... ele é o autor do feito, né? Como a gente diz aqui, é um documento que é importante, um laudo, né? Um laudo qualquer, né? Então, eu acho que me parece que estamos todos convergindo aqui. Bom, então, a doutora Daniela pediu, então, para devolver para a pauta, então eu estou retirando do processo, após a sustentação oral do ilustre advogado, eu estou, então, retirando de pauta para que, numa próxima oportunidade, a relatora traga o seu voto, né, e possamos, então,
analisar e julgar o processo. Bom, processo, então, retirado de pauta, doutor Arthur, o processo vai retornar, creio que em breve, é só acompanhar, então, a pauta, ok? Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Como não há mais sustentação oral, eu vou seguir aqui a sequência da pauta. Fundição São Francisco, eu sou o relator, processo, o AIN é o 435.879. É um pedido de retificação de julgado. Olha, eu vou resumir aqui o voto, porque eu não estou conhecendo da retificação de julgado, porque, basicamente, o contribuinte, ele pretende aqui a rediscussão do que foi julgado, né? Ele questiona aqui os aspectos da sanção tributária. Vamos lá, deixa eu só... Então, ele questiona os aspectos da sanção tributária e a interpretação dos fatos das provas quanto ao mérito da acusação fiscal, que é documento inidôneo. Então, ele questiona aqui uma interpretação da lei, que a base de cálculo da multa seria o valor do tributo e não o valor da operação, né? Então, ele tenta esclarecer aqui que o critério material da regra matriz de incidência é tributo e não operação. Então, ele faz uma interpretação um pouco difícil, né? Até vai contra, eu até coloco aqui, a unanimidade da doutrina a respeito do que é a base de cálculo, o critério material da regra matriz do ICMS, né? O fato gerador. Então, eu estou afastando aqui, eu não estou conhecendo essa matéria, que ele quer dar uma interpretação diferente do que foi dada a decisão, e no retificação de julgado não é para isso. Ele também pede aqui uma reanálise, né, da matéria de fato, né, das provas. Você veja aqui no item, as folhas 2.821, por exemplo, o título da fundamentação dele é assim, ó: o erro de fato verificado na aplicação dos requisitos necessários à análise da veracidade das operações. Então, só o título já que condena aqui a pretensão, né, do contribuinte. Então, diante disso, eu entendo que os requisitos do artigo 15 da Lei 13.457 não estão presentes, não estou conhecendo da retificação do julgado, esse é o meu voto. Processo em discussão. Muito bem, não havendo... Doutor Argos, ia falar alguma coisa? Não? Não. Então, tá bom. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Está lento aqui, viu? Com alguma dificuldade aqui que não estou conseguindo encerrar. Doutor Livaldo, aqui para mim aparece já como debate encerrado já, talvez esteja só demorando um pouquinho para rodar. Né? Está como debate encerrado. O meu aqui não está... A minha tela que está atrasada aqui, viu? Agora sim. Verificação de quórum para a votação. Já apareceu para vocês aí? Verificação de... Para mim está atrasado aqui. Aqui apareceu a verificação de quórum iniciada.
Agora, só agora que apareceu aqui o processo em votação. Para mim está faltando a Daniela só. Eu não sei se eu estou muito atrás. Agora sim apareceu. Desculpa, agora que ele abriu para eu votar. Demorou para abrir para eu votar. Também a Bárbara demorou para aparecer para confirmar a presença. Bom, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Retificação de julgado não conhecida, nos termos do voto relator, a unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Terra Rica Empacotadora Distribuidora Limitada. O AIN é o 5023173, relator Dr. Argos Magno de Paula Gregório. É um recurso de ofício, não há inscrição para sustentação oral, então eu passo a palavra para o Dr. Argos, profira o seu voto. Com a palavra. Presidente, obrigado. De início, eu já vou fazer um comentário que já vai perceber a necessidade aqui da conversão do julgamento em diligência. Não é um recurso de ofício, é um recurso misto. Só que o próprio delegado tributário não recebeu o recurso ordinário. Ele foi protocolado junto com a manifestação sobre o recurso de ofício e não foi admitido, quer dizer, não há qualquer pronunciamento sobre ele, assim como não há contrarrazões da Fazenda. Então, o que eu proponho aqui aos colegas é a conversão do julgamento em diligência para a Delegacia Tributária de Julgamento, para que ela possa receber o recurso ordinário, diga-se que foi protocolado no tempo correto, né? E encaminhar para contrarrazões da Fazenda, para que ela se pronuncie, para depois, na sequência, subam os autos saneados. Portanto, é um caso absolutamente simples, você vai aos autos e percebe ali a existência do recurso ordinário, ainda que chamado de recurso voluntário, mas, de toda sorte, ele não foi apreciado. Como foi um único protocolo, há aqui uma necessidade de saneamento processual. Bem simples, presidente, nada mais do que isso. Ok, então. Então, o meu voto é nesse sentido, de conversão para o delegado se pronunciar, receber o recurso, direcionar para contrarrazões para posterior subida ao TIT. Obrigado, doutor Argos. Ficou muito claro aqui a sua proposição. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação. Minuto que tá... Não abriu aqui ainda. Agora o meu que está rápido aqui. Não, o meu ainda não abriu. Ah, agora. Apareceu aí? Apareceu. Agora sim. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício convertido em julgamento, nos termos do voto relator, à unanimidade. Julgamento encerrado. Com o julgamento deste processo, nós encerramos a pauta de hoje. Foram 2 processos que saíram de pauta e 2 julgados. Declaro encerrada a sessão da 2ª Câmara Julgadora do Tribunal de Depósitos e Taxas
Isso, estou só encerrando no empate. Sessão encerrada. Vou visualizar a ata. Eu peço que o Oswaldo, então, encerre a sessão. Agradeço a participação de todos